agradecer a presença de todos e a compreensão pela mudança de horário, e principalmente ao professor Jorge, que teve que marcar e desmarcar horários de trem. Eu gostaria de fare una presentazione del professore Boeri. Prima di tutto volevo ringraziarla per la sua disponibilità per partecipare. Eu vou agradecer por esse curso. E o professor Figueira é docente de projetação urbanística do Politécnico de Milão. Mudou de pesquisa em temas do Mediterrâneo em Milão, de 2014, o Bosque Vertical. De suas publicações, temos algumas, como Mutations, com Rain Koolhaas, e Antichità, pela Laterza de 2011. O professor Stefano Boeri é um dos più importanti, se não il più importante arquiteto italiano del momento, e é muito il presidente della... É um dos mais importantes arquitetos italianos. É um prazer imenso. E agora eu passo as palavras. Obrigada, é um prazer. Espero que vocês me escutem bem. Se vocês entenderem bem, eu posso falar em italiano. Vou falar devagar. Peço para a Lucrécia começar a compartilhar as imagens da minha apresentação. Marco de Michele me pediram para raciocinar sobre esse fenômeno muito particular, no qual a arquitetura italiana, em particular modo, o pensamento sobre a cidade para a arquitetura italiana, a partir dos anos 60 até a metade dos anos 80, foi um pensamento hegemônico que caracterizou a discussão e o debate na arquitetura internacional. Para explicar esse fenômeno, que para muitos foi conduzido à renascita, à tendência, um atejamento muito importante na arquitetura e na escola de arquitetura, sobretudo de Veneza e de Milão, inspiradas como protagonistas arquitetos como Aldo Rossi, Carlo Molino, Gianluca Polizelli, um grupo de arquitetos muito influentes. Para explicar isso que aconteceu, tem que fazer um passo atrás. Seguindo o pensamento de uma extraordinária histórica da arquitetura da cidade, François Choët, por muitos decênios, a questão que ela acompanhou, a evolução da arquitetura da cidade, fosse aquela do relacionamento entre a regra e o modelo da cidade, que nascia substancialmente de uma visão modelista do futuro do espaço urbano, uma ideia de cidade que se baseava sobre o reconhecimento da capacidade de saber individuar o futuro de algum modo. François Choët, ele refaz ao pensamento de Tomás Moro a utopia, uma claríssima declinação do espaço, o pensamento sobre a cidade, sobre o espaço, que partia do desenho de um modelo claro, definido uma volta para sempre. Mas, nesse modo de pensar,
toda a história da urbanística e da arquitetura mais significativa do 900. Para certos aspectos, não só os grandes pensadores, como foi no início da história do urbanismo, por um longo período, figuras como designer, como o penseiro corbuseriano, tem uma ideia do modelo urbano. Se contrapõe, segundo Schoen, essa ideia de um referimento ao futuro. Essas são as imagens de utopia de Tomás Moro. Esse é um texto que, segundo Schoen, é um texto inaugural, como a utopia de Moro, na construção de um pensamento modelístico autoritário que se baseia sobre a prefiguração e antecipação do modelo definido, uma vez por todas, o futuro e do espaço. Se contrapõe a essa visão um pensamento muito diferente, que François Schoen reconhece de Albert, e que tem como referimento não um modelo, mas de regras. Aquilo que Alberto faz no seu texto é propor uma série de regras para a arquitetura, que não tem como ponto definir o espaço, mas que deixa um grande espaço à variação das regras mesmas, a interpretação das regras mesmas. Segundo Schoen, o dilema principal da cidade durante todo o 900 é entre dois desses referimentos. Um atejamento modelístico autoritário, imposição, e referimento a um pensamento, a variação que as regras consentem. Um atendimento mais democrático, mais aberto para o futuro, que estabelece regras e critérios claros, que confia e deixa a liberdade da construção do espaço. Naturalmente, a dedicatória do texto fundamental, assim como na declinação do pensamento modelístico, lê um dos textos fundamentais do corbuseriano, Le Ville Radieuse. Na leitura do princípio das regras, Schoen escolhe uma figura muito particular no pensamento urbanístico oitocentesco, que é a figura de Sardá. Ele elabora um plano para Barcelona, que é construído a partir de um sistema de regras. Não é uma definição fechada do modelo futuro do espaço urbano, mas é a construção de um espaço do isolado de Barcelona, muito clara nos seus critérios e definições, mas que foi deixada a liberdade de interação entre os sujeitos econômicos, administrativos e políticos. E, naturalmente, a criatividade que depois definiu a forma do espaço. Aquilo que eu sostenho é uma hipótese muito pessoal, em um livro que eu escrevi recentemente, que nasce de um estudo nos anos 80, sobre posso dizer, de um pensamento italiano, de um pensamento construído na Itália, de um relacionamento entre cidade e arquitetura, que graças a esses 3 livros aqui representados, o significado da cidade, o território da arquitetura, de Goethe, e a arquitetura da cidade, de Aldo Rossi, no início dos anos 60, tem essa grande coine do pensamento que se interroga a se dar ao urbanismo, a construção do modelo espacial definido com uma capacidade de antecipar o futuro, ou a da arquitetura e urbanismo, a construção de regras deixadas depois a livre interação de interesse de projetos. Eu acredito
que o grande sucesso da tendência da análise, que por alguns anos foi chamada a Escola da Análise Morfológica, foi, sobretudo, como posso dizer, uma fortíssima capacidade que alguns tiveram, arquitetos teóricos italianos, arquitetos que eram também professores, eram profissionistas da arquitetura e eram também teóricos do espaço urbano. Um sistema de figura muito particular. Que graças à escrita desses 3 livros, vamos fazer uma operação muito... Se queremos, eles estão de lado entre a regra e o modelo. Uma segunda questão fundamental é que o relacionamento entre os fenômenos visíveis e a esfera dos fenômenos não visíveis. Se a gente pode falar de uma outra maneira, a esfera das evidências, das formas da cidade, e a esfera das estruturas profundas que generam, que produzem, promovem. Aquilo que eu quero dizer, esses 3 livros, recolhendo textos, são textos, principalmente de professores, de aulas, de convênios, que foram escritos no curso do ano 60. Esses 3 textos introduzem com força a grande coine do estruturalismo. Nos anos em qual a filosofia francesa tinha um rolo muito importante de hegemonia sobre a inteligência europeia internacional, eram anos no qual, em particular, o estruturalismo, nas suas diversas declinações, tem um rolo muito influencial da esquerda da política europeia, entre autores como Carlo Molino e Vittorio Gregori e Aldo Rossi, aceitam ou se a tornar intérprete dessa perspectiva sobre o mundo no interno da chave da arquitetura. E para mim é muito importante essa passagem. Eu reconheci nesses 3 textos a capacidade desses 3 autores de fazer conta com algumas versões do estruturalismo. O ponto que todos os 3 colocam nesses 3 livros é a esfera do fenômeno visível que emerge no espaço urbano e a esfera dos fenômenos em vez que são invisíveis porque são produzidos das reações econômicas, daquela imaterial que a arquitetura é urbanística, que não é mais em grado de fixar, e de uma série de prejuízos que se depositam. Eu digo que o grande sucesso do pensamento morfológico, do pensamento estruturalista, que nasce na metade dos anos 60 e que transforma a Itália o referimento principal da cultura do espaço urbano, foi essa capacidade de declinar o pensamento estruturalismo ao interno da linguagem da arquitetura. Como veio essa declinação? Aqui eu vou com pequenos acenos. Eu convido vocês a ler esse pequeno livro, que agrupa as minhas teses de doutorado em 89 e que hoje foi publicada nesse pequeno livro. Eu tento falar desses 3 textos, aquele de Molino, de Gregori e de Rossi, e depois introduzo a leitura de outros 2 autores que foram para mim muito importantes na construção de um discurso arquitetônico urbanístico sobre a cidade, Bernardo Senck e Giancarlo De Carlo, mas, sobretudo, procuro contar o fato, a estampa e a publicação da minha tese do doutorado de 89,
como nos anos 60, na segunda metade dos anos 60, de um lado, Carlo Molino interpreta um pensamento que olha ao espaço urbano através de uma interpretação marxiana do relacionamento entre estrutura. O trabalho que a Molino propõe, através das suas aulas, dos seus livros, é um trabalho que procura ir na raiz das estruturas que generam a forma urbana. É um trabalho que se assimilha a alguns textos de historiografia marxiana sobre a cidade e que, porém, a declinação contra o marxiano-estruturalismo, uma atenção fortíssima e para certos aspectos do simbólico. Aquilo que Carlo Molino diz nesse texto é que o mais, aquilo que é mais, a mais, tem uma função fundamental. O pensamento sobre a cidade em caracterizar o pensamento da cidade. A dimensão do suplénfuo, assim, se transforma uma leva fundamental na transformação urbana. O texto de Vittorio Gregotti, O Território da Arquitetura, que nasce de uma que foram escritos naqueles anos sobre os edifícios modernos, nacionais e internacionais, que tinham como objeto a atenção às paisagens, ao território no conjunto, nasce em vez como explícito referimento àquela porção do estruturalismo francês que se declinava na fenomenologia da percepção, em particular modo no pensamento de um autor, Merleau-Ponty. Nos seus textos, ele raciocina no modo analógico, em alguns casos muito direto, com algumas metáforas de tipos espaciais, e Vittorio Gregotti, no seu texto O Território da Arquitetura, constrói uma geografia da paisagem que se reconduz a uma visão intencional, subjetiva do conceito de paisagem. É um trabalho de construção do conceito de história. É um corredor, como posso dizer, útil, somente se percorre de modo intencional. E todo o texto de Vittorio Gregotti tem muitas dívidas sobre o fenômeno fenomenológico da grande escola italiana, no qual Gregório participa, uma série de correntes filosóficas que atravessam, ainda uma vez, o estruturalismo. Enfim, o texto de Aldo Rossi, que entre os três tem maior profundidade e que, para alguns lados, tem uma maior densidade intelectual, incomparavelmente a arquitetura da cidade. A arquitetura da cidade é um texto extraordinário e é um texto que, se podemos dizer, em poucas palavras, enfrenta o grande tema dos artífices, a dimensão do invisível, não nos fenômenos históricos. Estrutura histórica profunda, como no caso de Molino, não é como uma mola intencional, na percepção, com grandes instrumentos, que construísse as formas, a espacialidade das formas, como no caso de Gregotti. A dimensão do invisível está nos arquétipos das cidades. O texto de Aldo Rossi inicia com algumas límpidas e sublimes, se posso dizer, referimentos à Antenne, ao clássico, ao modelo urbano, do relacionamento entre cidades e urbanismo, da antena que se transformou uma imagem coletiva, um referimento simbólico na história da humanidade, na cultura da humanidade. E, de qualquer maneira, continua a associar-se à construção, no curso dos séculos, de algumas formas características e profundas da história da civilidade urbana
e o seu contínuo volta, esse reemerger que se assimila que a análise que alguns sinódicos linguísticos fazem naqueles anos profundos da linguagem, que se assimila a alguns referimentos da terapia psicanalítica, que naqueles anos eram muito importantes, não só na Itália, mas é um contínuo que nasce nos arquétipos mais profundos da arquitetura. Aquilo que eu tentei falar nessas páginas, eu vou em direção à conclusão, não quero fazer vocês perderem muito tempo, é que o pensamento da arquitetura italiana, a construção de uma ideia de cidade que nasce a partir dos protagonistas que se colocam, mas que nascem de 3 arquitetos que são profissionais da arquitetura, são 3 grandes projetistas, são também 3 docentes, 3 figuras importantes na história da formação da arquitetura, da escola da arquitetura. Mas posso dizer mais, são 3 figuras que têm uma dimensão importante na editoria, na publicidade. Não podemos esquecer que Gregório e Rossi são pessoas fundamentais naquela revista extraordinária La Casa Bella de Roger. E não podemos esquecer que Geminino, as revistas de Milão, não podemos esquecer que naqueles anos a revista de arquitetura italiana constituem dois referimentos no debate da reforma moderna, sobre a possibilidade de renovar o pensamento do movimento moderno. Eu creio que essas particularidades desses 3 autores temos que considerar com muita atenção. 3 arquitetos, 3 profissionais da arquitetura, que escrevem 3 textos sobre o processo visível e invisível sobre a cidade, com uma grande ambição. Esses 3 textos são 3 ságios que têm a ambição de construir uma linguagem sobre o futuro da cidade. Talvez a coisa mais formidável desses 3 livros, que nós hoje tivemos como herança, esses 3 livros construíram um vocabulário. Eu não quero fazer aqui uma exegese desses 3 livros, porquanto eu considero essas 3 figuras, Amonino, Gregório e Rossi, as figuras fundamentais da figura italiana, mas eu quero dizer o vocabulário que nós ainda hoje usamos, que falamos para falar do espaço da cidade, quando falamos de relacionamento, de morfologia urbana, de edilícia, do relacionamento entre monumentos e áreas residenciais, e quando falamos de entre partes e cidades, da totalidade da dimensão urbana, em qualquer maneira, deposita nesse vocabulário a partir da escritura desses 3 textos. Eu acredito que a inércia desses 3, em positivo e em negativo, alguns desses termos são inúteis, vem para a gente através da potência de interpretação desses 3 livros, mas juntos com essa grande heredidade de construir uma linguagem internacional da arquitetura, esses 3 livros têm também, entre parênteses, acredito hoje que com uma certa lucidez, os principais em ter construído uma teoria sobre os fenômenos urbanos baseadas sobre esse relacionamento entre visível e invisível, da capacidade analítica, da essência da arquitetura, de saber os processos que determinam o espaço urbano, não tentar esse esforço em levar em frente o trabalho que faz, seja Rossi, Gregório ou Monino, é de olhar somente a cidade histórica.
essas sejam o aspecto mais problemático da experiência italiana. E também da grande força da tendência das escolas de Veneza, de Milão, da grande força de Casabella, do mundo da editoria italiana daqueles anos, de ter levado em frente um esforço sofisticado de análise urbanas que tinham como objeto de estudo exclusivamente o centro histórico ou a parte histórica da cidade italianas e europeias. Nenhum desses 3 livros olham com suficiente atenção aquilo que já estava acontecendo na Itália ou na Europa daqueles anos. Eles olham, não guardam com essa necessária atenção o fenômeno da dispersão urbana, que começavam a ser visíveis, a vitalidade dos problemas do sistema complexo de periferias urbanas, que naqueles anos começavam a aparecer com grandes desafios e com grandes conflitos. Nenhum desses 3 livros afrontam conflitos sociais que se manifestavam com muita força. Autor como Rossi, como Molino e como Gregotti, politicamente empenhados em uma participação ativa em relacionamento da política italiana. Eu acredito que hoje podemos, na distância de muitos anos, olhar esse momento de grande sucesso do pensamento da arquitetura italiana sobre a cidade, com êxito, do lado de uma grande abertura mental, do pensamento que emergia do estruturalismo, como êxito. Podemos dizer francamente de uma redução da complexidade dos fenômenos que vinham desenvolvidos com sofisticado pensamento só sobre uma parte restrita da fenomenologia urbana, só sobre aquela parte que foi objeto da história, que foram sobrepostas às análises dos estudiosos que antes de Gregotti, Rossi e Monino pensam aos estudos das ciências regionais. Eles tinham começado, Giuseppe Samonà, tinham começado a pensar sobre o fenômeno urbano, olhando exclusivamente as características morfológicas e tipológicas do tecido histórico da cidade europeia e italiana. Aquilo que vem feito é de ter como referimento, não aceitar o desafio de um confronto da urbanismo, que tinha mudado a dimensão, modalidade e tinha também mudado regras generativas, por quanto invisível. O terceiro aspecto, que para mim parece muito importante desses 3 textos, e que continuo a pensar, foi fundamental, é a construção de uma linguagem útil, que nenhum autor no campo do urbanismo acadêmico, eu escrevi esse doutorado de Reseca no interno o doutorado de urbanística de planificação, me lembro bem a percepção de estar em um doutorado que tinha como ambição formar, que percebiam que a verdadeira análise não estavam no curso de urbanismo, mas estavam na arquitetura, no departamento de composição, nas lições de Vittorio Gregotti, de Aldo Rossi, de Carlo Monino e de outros estudiosos. Mas a linguagem que esses 3 livros nos transferiram, que hereditamos, mas a linguagem não é mais um instrumento de projetação que nasceu graças a esses 3 textos, que nasceu sobretudo a esses 3 textos, que tinham naqueles anos um referimento, em particular esses 3 autores. Concluo
dizendo que a cidade escrita eu procuro raciocinar sobre o relacionamento, aquilo que eu chamo a cidade interna e a cidade consensual. Eu digo em referimento à linguagem. Aquilo que eu tento dizer nesse livro, que no fundo esses três autores representavam três pontos de vista sobre os fenômenos urbanos, que eram profundamente urbanos, radicados no saber, no sistema de prejuízo. Eram três perspectivas sobre o mundo, muito complexas, muito ricas, e não totalmente explícitas. Eram de cidades íntimas, era uma dimensão íntima do saber que estão dentro, profundamente dentro da existência, e que depois se traduzem, graças a esses três textos, ao trabalho desses três autores, em alguns interventos que procuram uma nova linguagem para transcrever os fenômenos urbanos. Esse relacionamento entre a cidade interna, a cidade que temos dentro de nós, que está e que condiciona a interpretação da cidade verdadeira, da cidade real, é a cidade consensual. Aquele conjunto de regras discursivas, de imagens, que compartilhamos para falar das cidades, é aquilo que me interessou mais. O ver como o sucesso desses três livros foi um sucesso devido ao fato que, em um certo momento, três autores muito diferentes, com uma enciclopédia muito diferente, mas que compartilhavam uma mesma perspectiva filosófica, produziram uma linguagem comum, geral para todos. Essa maneira de mudar os paradigmas, o paradigma de disciplinas, de algumas posições individuais que se transformam coletivas, para mim foi de muito interesse. Um último aspecto. No início desse livro, eu falo de arquitetura. Não falo de pensamento, não falo de livro, mas falo de três edifícios. Edifícios. Mas de que edifício eu falo? Aqui ligada a Carlo Molino. O extraordinário que a Molino constrói o bairro Galatese de Milano, onde convida Aldo Rossi a fazer construir essa espécie de edifício-cidade, pensado no início como edifício popular, que até hoje é um dos episódios mais importantes da arquitetura do 900 italiano. Aquele edifício apenas construído ficou por muitos anos vazio. Ficou vazio porque a opção inicial, um edifício social, veio desmentida da propriedade. O edifício vem depois ocupado, pessoas sem casa, de uma sequência de conflitos, para depois se transformar em um condomínio, através da forma de aluguel para pessoas de baixo, se transforma em um edifício para famílias burguesas. Em um certo sentido, aquela arquitetura, aquela história, por aquilo que podemos falar da arquitetura de grande interesse, é a história de uma falência de um pensamento inicial. É o cemitério de Modena, de Aldo Rossi. Uma arquitetura extraordinária, que de qualquer maneira, medindo o grande mistério da morte e da celebração da memória, constrói uma presença do ponto de vista da arquitetura extraordinária, um monumento de uma potência formidável, e que uma cidade para os mortos, uma cidade destinada perenemente replicar a memória coletiva, transformar a memória coletiva em história. Também é aquele episódio da arquitetura italiana que se manifesta como uma perda. O cemitério de Moda, talvez porque não é muito curado na Itália,
e não é capaz de, não foi o materiais para a capacidade meteorológica e a capacidade de mantenimento, foi quase logo se degradou. Mas que teve, em tempos muito pequenos, foi difícil pensar, como posso dizer, com a dimensão terra da morte, que faz conta com uma forma, como a contemporânea do degrado, da história cotidiana, do uso. Mas o terceiro edifício de Vittorio Gregotti, a Universidade da Calábria, são 3 quilômetros de um edifício linear que une os dois pontos na geografia da paisagem, a ideia de um saber que coloca em conexão pontos distantes de disciplinaridade foi realizada só por uma porção limitada. Ainda hoje é um edifício, uma presunção não realizada. Agora eu começo nesse meu livro, na minha tese de doutorado, desses 3 arquitetura e falo, num certo sentido, aquilo que faltou à arquitetura italiana, e eu posso dizer, numa maneira autocrítica, foi o fato em ter como, com a perda de algumas intenções potentes, né, algumas ambições, mas que poderiam ter sido, como posso dizer, conservados e considerados no louro falimento. Aquilo que faltou na arquitetura italiana. Essa arquitetura manifesto, diferente dos livros que ficaram como texto a intenção e a interpretação em total liberdade, essa arquitetura manifesto não foram suficientemente presas como objetos dos autores, que não foram bastante para raciocinar sobre a razão do falimento. Eu falo isso porque a radicalidade abstrata, um certo anélito de construção de modelo, de uma atenta previsão eficaz da arquitetura, foi uma das características que aniquilou a crítica da arquitetura italiana, em certo sentido. Acredito também que foi fortemente o pensamento analítico interpretativo. Por isso eu falo, aqueles anos foram anos fundamentais para a arquitetura italiana, para a publicística italiana, para a editoria em geral, para as escolas italianas de arquitetura. Mas talvez naqueles anos, onde se chegou às maiores, a construir uma linguagem universal da arquitetura, se tocou o ponto máximo de presunção em não querer tirar das consequências, das ações, das intenções, as indicações certas para explicar as coisas certas da arquitetura. Agora ele vai passar para o professor Jorge Figueira, professor da Universidade professor associado do Departamento da Faculdade de Ciência e Arquitetura da Universidade de Coimbra, desde 2010. Professor Jorge. Eu peço desculpa, mas vou fazer as perguntas em português. E peço para alguém traduzir para o professor sempre. Se você fala devagar, eu entendo.
para estar aqui, dizer que é uma honra e um prazer. Queria agradecer ao professor Stefano Boeri esta apresentação. E eu, enquanto professor de História e Teoria, não posso estar mais encantado e mais interessado naquilo que o professor Stefano Boeri nos trouxe. De facto, não é possível ir mais alto, penso eu, que o Amonino, o Gregotti, o Aldo Rossi e seguramente também o De Carlo e o Bernardo Secchi. Portanto, eu queria começar por agradecer esta apresentação. Eu não conheço o livro, mas quero conhecer e quero partilhar com os meus alunos aqui em Portugal. E dizer que, de facto, este momento, como o Stefano bem disse, representa uma espécie de época dourada, de época luminosa da arquitetura italiana. E eu queria aqui lembrar uma conversa com o Mark Wigley, que o Stefano conhece seguramente. O Mark Wigley, que é um teórico maravilhoso, que me disse uma vez que aquilo que os arquitetos aprendiam nas escolas era o som dos arquitetos, era o modo de falar dos arquitetos. E, de facto, os arquitetos italianos, o Amonino, o Gregotti, o Aldo Rossi, como o Stefano nos disse, ensinaram-nos a ouvir e a falar e a criar uma linguagem para a arquitetura contemporânea. E a primeira questão que eu queria aqui colocar é qual é para lá do som, para lá da linguagem, qual é o legado destes três livros? Qual é o legado destes três personagens? E qual é o legado, inclusive, eu queria entrar um pouco por aí, na obra do Stefano Boeri? Como é que o Gregotti, o Amonino e o Aldo Rossi passam para a obra do Stefano Boeri? Porque uma coisa queria colocar também em pergunta é, de facto, um certo sentido de uma crise da arquitetura italiana nos últimos 20, 30 anos, com exceção do Stefano Boeri, com exceção de alguns arquitetos, mas há, de facto, um sentido de crise, de relevância da arquitetura italiana. E, portanto, se mi è fatto capire, si può dire qualcosa sobre questa questione del legato di questi personaggi nella tua opera, perché sono molto curioso come sei capace di fare. Qual foi a para passar dessa linguagem da preocupação tão forte, muito concentrada nos anos 60, para os problemas da contemporaneidade? Obrigada. Uma pergunta muito bonita, difícil também, porque, de um certo ponto de vista, a influência desses personagens não foi, provavelmente, visível só em ter, por exemplo, de qualquer maneira, replicado uma figura de fazer arquitetura. Eu faço arquiteto, ensino, e me ocupei, como Rossi, como Gregotti, como Monide, como outros protagonistas da arquitetura italiana, como de editoria, de publicidade. No fundo, todos esses 5 figuras que eu citei nesse livro, A Cidade Escrita, Giancarlo De Carlo e
eram docentes e projetistas e também escritores que me convergeram até o fim na prática da arquitetura, essa dimensão eclética de fazer arquitetura. É aquilo que eu procurei repetir malmente, de continuar a fazer. Eu penso que seja uma maneira muito interessante de fazer arquitetura. Eu posso dizer, de levar a arquitetura na esfera da realidade, da transformação do mundo. Como no caso de Gregório Moniné Sou, foi assessor no Centro Histórico em Roma, foi um escultor. Agora fizemos uma mostra na Trienal de Milão, onde reconstruímos toda a sua vicissitude. Ele nasce como pintor, depois ele se aproxima à arquitetura. No frattempo, ele se transformou em uma parte importante na arte do pós-guerra. Ele vem convolto numa série de tendências. Depois se aproxima à política, depois ele é perto do Partido Comunista, até se transformar administrador em uma junta em Roma, e contemporaneamente ele se transformou uma figura na Escola de Veneza. Almolino é o maestro de Aldo Rossi. Se falamos de Aldo Rossi, de Gregório, falamos de arquitetos que tinham várias esferas de expressões. Essa coisa foi típica da arquitetura italiana. E acredito que ainda a projetística não termina na projeção, mas na visão complexa de fazer arquitetura. Não por isso desprezam ou penalizam ou rendem menor. Eu acredito que seja esse o ponto-chave. Essas formas de reflexão sobre a arquitetura, sobre a cidade, que não passam através dos projetos, não são formas que se diminuem, que não diminuem, que transformam mais capaz, complexo, o objetivo, uma esperança, não é uma condição. Eu gosto de pensar, como outros meus coetâneos, foi a herança que eles deixaram. Essa de certeza é a herança mais importante. Aquilo que eu fiz, aquilo que nós fizemos nos anos 90, em seguida, foi de abrir finalmente a análise da cidade, a cidade contemporânea. Aquilo que nós fizemos foi aquilo de alargar, desse ponto de vista. Agora sim, autores como Bernardo Seck tiveram rolos muito importantes. Bernardo Seck foi, nos anos 80, o intelectual europeu mais atento ao fenômeno da dispersão urbana da cidade de Funza. Essa cidade que era mais viva naqueles anos, que se transformava com mais velocidade, que se estava agora criando. O mesmo De Carlos foi capaz, em um certo período da sua vida, no plano intercomunal de Milão, de olhar a cidade no território amplo, os fenômenos que tinham com grande escala. Aquilo que nós fizemos nos anos 90 foi de acompanhar a análise da cidade histórica, uma análise ajornada dos fenômenos que estavam em todo o mundo, não só na Itália, que estavam construindo uma cidade feita para multitudes de objetos de edilício, não só uma cidade feita de poucas partes, governada de poucos sujeitos, mas é uma cidade que vinha produzida da soma de uma multitude de fenômenos de transformação. Aquela ideia ou aquele conceito, aquela forma de democracia econômica que a partir dos anos 80 mudou a paisagem, sobretudo na Europa, circulando as cidades, mas de uma multitude de edifícios amassados e sozinhos. Esse trabalho que nós fizemos, olhando os mapas dos anos 90, como o trabalho da Europa nos anos 2000,
foi um trabalho feito para compensar a visão monocentista, que olhava só a fenomenologia do centro histórico, que foi feita num modo excessivo nos anos 60 e 70. Essas são duas respostas. Te agradeço muito, são limitantes, são lindas. Porém, deixa eu dizer, Bernardo Senko é um maravilhoso acadêmico, porém não teve a mesma força demonstrativa da arquitetura de Rossi. Aldo Rossi fecha, no mesmo tempo, fecha a porta da arquitetura no seu processo terminal trágico, a morte da arquitetura. E Vittorio Gregotti, nos anos 90, se eu lembro bem, lendo seus editoriais da Casa Bella, é muito crítico da arquitetura construtivista. Naquele momento, aquilo que eu quero dizer, o percurso italiano dos anos 90 se está fragmentando sobre si mesmo, como você estava falando. Precisa de algum tempo de personagens como você para que a arquitetura italiana seja capaz de sair do modo trágico de Aldo Rossi, do modo muito resistente, podemos dizer assim, magicista de Gregotti, e da maneira muito erudita, muito acadêmico e muito brilhante de Bernardo Seco, que não é uma figura na Europa com a força de Rossi ou de Aldo Monino. Não sei se eu consegui me explicar. Eu sou de acordo contigo. Esse atejamento muito referencial, incapaz de misturar com aquilo que estava acontecendo na arquitetura, no pensamento da arquitetura internacional. E quando fale de Gregotti, do seu fechamento, do seu rancor, você acolheu perfeitamente o ponto. Mas eu posso dizer, tem outra coisa. O fato é que também a crítica da arquitetura, também um outro personagem estrangeiro, como Manfredo Tanfuri, que foi o maior crítico histórico, tinha esse relacionamento entre histórica e crítica, que foi um tema muito delicado. Uma figura tão influente como Manfredo Tanfuri cancelou de pedaços da história a universidade onde ensinava o Gregório é onde eu estudei. Era uma universidade, não se falava de John Ponte. John Ponte foi completamente cancelado. Era uma universidade que não se falava praticamente de Anna Gevende. Naturalmente, se falava de Gardel. Já Albini era considerado um fenômeno efímero, supérfluo, formal, estilístico. Era uma universidade que dá uma parte fundamental da profissão arquitetura italiana, não só europeia, foi cancelada, não só por razões ideológicas, também porque o fascismo foi um elemento muito importante, difícil na história europeia. Se posso penso na dificuldade em aceitar que temos que o grande sucesso, devemos também ao grande sucesso de um extraordinário, como posso dizer, intérprete, como Peter Rice, para uma descoberta da historiografia, mesmo se depois aconteceu com históricos italianos importantes. Um dos problemas é que a história não se faz cancelando pedaços, mas quando cancele alguma coisa, você perde muito. Eu acho que um dos falimentos de belezas da arquitetura foi cancelamos muito da nossa história. Por exemplo, a minha geração conheceu John Ponte fora da universidade. A gente não sabia,
mas ninguém tinha mais falado o que tinha feito Jean Ponte, ou Portaluppi, ou figuras, ou Moretti. Foi um dos arquitetos mais extraordinários. É um arquiteto fascista. O ponto é um ponto muito difícil. Nós somos. Eu sou antifascista, eu sou profundamente da esquerda. Não sou absolutamente de reconhecer a força de algum pensamento sobre a cidade construído durante o período do fascismo, de, de arquitetos que conseguiam convencer, mas que pertenciam ao pensamento fascista ou se declaravam tal. Esse cancelamento sem críticas, sem atenção total, foi um desastre. Foi um desastre. Que com muita fadiga estamos saindo agora. É um problema de toda a arquitetura, com o tema da ditadura, do fascismo. Eu acredito que o Brasil seja um caso muito diferente, um ponto de, mas pensa a Argentina, também outros países, a Espanha, naturalmente, também Portugal, muito. É um tema muito difícil, muito delicado. Mas acho que posso dizer com uma autoridade, quando a gente se cancela um pedaço de história, emergem outras formas, tudo aqui. Obrigada. Quero fazer mais uma pergunta? Uma curiosidade. Me estava lembrando, eu tive uma conversa com Paulo Português 2 ou 3 anos atrás, que se transformou um arquiteto da ecologia, que ensina geoarquitetura. Te pergunto, eu quero perguntar se essa mudança entre a ecologia desse edifício vertical, ou a gente pode se encontrar, ou também podemos encontrar esse tipo de problema. Milão é uma cidade muito poluída. A questão do verde é, sem dúvida, muito presente, mas o que mudou? Certo que é uma questão contemporânea. Por que você foi em direção desse caminho de uma maneira tão expressiva, tão famosa? Do bosque vertical, por exemplo. Aqui entram outras reflexões. Nós somos onívoros. Alimentamos de saber diferentes, muitas vezes longes a atenção. Não digo a ecologia, mas a natura vegetal foi muito forte. Eu, por muito tempo, tentei levar a natura vivente na arquitetura, não como ornamento, não como decoração, mas como componente essencial da arquitetura. Porém, essa é uma coisa que você inventou, Naitan? Eu não acredito que a gente invente mais alguma coisa. O pensamento radical, o pensamento dos pensamentos fiorentinos radicais, 999, junto com Arquizune, que fizeram a história da visão visional da arquitetura. Eu acredito que deles eu acolhi de sugerimento muito importante entre natureza e cidade. Eram imagens, fotomontagem muito forte. Para mim foi muito importante o Herefane Agenoise. O trabalho feito nos Estados Unidos foi fundamental. O mesmo Ambas fez algumas operações importantes entre verde e arquitetura. Depois, se eu penso a um arquiteto artista,
absolutamente, muito particular, fora das lógicas da arquitetura, como Friedrich Augustin, que em Viena construiu a arquitetura com as árvores, aos referimentos importantes que tivemos para muitos de nós, Joseph Beuys, o relacionamento com a natureza. O para mim, Ítalo Calvino. Eu acredito que eu me alimentei de uma série de coisas que ao redor da arquitetura ou fora da arquitetura, e eu consegui, finalmente, a traduzir em um edifício, que agora se transformou em um modelo. Não foi certamente ou de Gregório ou de Rossi ou de Monino, de Carlo muito mais. Ele fez um trabalho sobre a analogia da arquitetura e formas viventes e natura vegetal. Eu posso dizer, De Carlo estudou nos Estados Unidos, conheceu Christopher Alexander, o relacionamento entre formas urbanas das árvores. De Carlo era, do meu ponto de vista, aquele que tinha uma cultura mais internacional. Ele tinha uma visão também em relação ao pensamento de Gregis, grande escola biológica, que entrou na urbanística, era uma figura muito mais conceitual. Mais a ele que aos outros. Obrigada. Obrigada a todos. Posso fazer uma pergunta? Sim. Depois eu vou dormir porque já está. Primeiro, o senhor publicou Urbânia 2021, que você imagina um planeta onde entre Florença e cidade encontra um novo equilíbrio. O senhor pensa que é o raciocínio que tivemos que ter depois da Covid-19? O senhor pode dizer, esse livro para nós, A Cidade Escrita eu tenho, você pode mandar esse livro para nós? Estamos publicando e traduzindo. É um livro que eu escrevi durante o lockdown da pandemia, durante o lockdown. Cada dia eu fazia uma série de leituras, fazia na internet. Como eu tive o Covid durante... é um livro otimista, que procura olhar algumas ideias, mas eu mando sem dúvida, com muito prazer. Não de me enviar, mas de fazer uma pequena apresentação para falar que é um importante. Foi um livro que saiu há pouco. Eu faço com muito prazer. Obrigada. Obrigada. Tenha um bom dia. Michelis, no horário de sempre, com um título que é interessante, Se Sítio Errasse Lá, que é, na realidade, uma frase do Victor Hugo, no qual ele vai discorrer sobre a importância dos livros, que, de certa forma, matam a arquitetura em si, a difusão desses livros, e a professora Aline Sanches estará fazendo o debate, abrindo o debate e comentário.